Graça e paz, meus irmãos! Está iniciando mais um resumo da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição de número 13, a última desse trimestre, o terceiro de 2022. E você pode me perguntar, Otoniel, mas o teu vídeo está sendo publicado depois da Escola Bíblica Dominical. Como assim? Você entenderá daqui a pouco o porquê eu estou gravando depois da lição ter sido aplicada. Primeiro eu quero ler com você o tema desta nossa lição de número 13, que foi datado hoje, domingo, dia 25 de setembro de 2022. O título é Resistindo às Sutilezas de Satanás. E logo mais nós iremos abordar temas como Cristo Salvador, Cristo Senhor, a importância do membro na igreja, a importância da igreja local, a importância da Bíblia, de entendermos que ela é a palavra de Deus. É sobre esses temas que nós abordaremos agora. Então, sem mais delongas, vem comigo aqui no nosso canal Tens um Minuto. Meus queridos, antes de abordarmos a lição, eu quero ler com você, como é de costume, o nosso textuário, nossa verdade prática e também nossa leitura bíblica em classe. O texto está lá em Tiago, capítulo 4 e o versículo de número 7. E nos diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nossa verdade prática nos diz: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra lá em Tiago, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo de número 10. Acompanhe comigo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz as Escrituras: o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Antes, dar maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. A nossa palavra-chave em destaque é a palavra resistir. E eu já defino para você o que é resistir. Os dicionaristas definem resistir da seguinte forma: opor força a força, defender-se, resistir aos ataques do inimigo. De forma figurada, conservar-se firme, não sucumbir, não ceder, resistir à fadiga, à tentação. Dito isto, vamos então para o nosso primeiro tópico. E o nosso primeiro tópico tem por título Comprometimento com uma vida centrada em Cristo. E está dividida em dois subtópicos: Cristo, o Salvador, e Cristo, o Senhor. Deixa eu lhe falar uma coisa. A nossa aula, nosso resumo de hoje, na verdade, está sendo pós-aula, porque eu quero trazer para você uma reflexão daquilo que nós estudamos nesse terceiro trimestre de 2022. Se você perceber bem, essa aula de número 13 é um resumo de tudo que nós estudamos. O autor pega alguns pontos ali e enfatiza nessa última lição. Por quê? Para nos trazer uma reflexão maior acerca de alguns pontos que é de suma importância para a Igreja de Cristo. É por isso que nesse último tópico, ou nessa última lição de número 13, você verá sobre Cristo como Senhor, Cristo como Salvador, e tantas outras coisas que você precisa ter necessariamente em mente. Pois bem, a reflexão que eu trago para você nesse nosso primeiro tópico é o seguinte: você lembra da nossa lição sobre o holismo,
sobre a visão holística? Na visão holística é desprezada um Deus poderoso, supremo e tremendo, e também é desprezado a necessidade de salvação. Então esse primeiro tópico já traz aqui para você entender muito bem que o homem precisa entender que Cristo é Senhor e Cristo é Salvador. Deixa eu ler um texto muito interessante para você. Diz-se que o ser humano possui 3 necessidades. A primeira necessidade, isso eu estou falando de necessidades básicas. A primeira é alimento, segundo veste e terceira habitação. Disso a gente não tem dúvida. Mas há uma quarta necessidade, não menos importante, que é a necessidade de salvação. E por que eu necessito de salvação, Antoniel? Porque você é um pecador. Porque o seu coração está longe de Deus. E só há um meio para que você possa chegar a Deus. E esse meio é Cristo. Então a primeira reflexão que nós trazemos desse primeiro tópico é salvação. Cristo é o Salvador. É uma mensagem que precisa ser pregada diariamente, continuamente e que não pode fugir do púlpito das igrejas evangélicas do Brasil. Entenda muito bem isso. O outro ponto é Cristo como Senhor. E quando falamos de Cristo como Senhor, estamos falando de Cristo como a centralidade na sua vida. Não Cristo como um terceirizado, como mais um. Não, como o principal. Se Cristo é Senhor da tua vida, isso significa dizer que Ele é a coisa mais importante que você tem. E nós vivemos numa geração materialista, numa geração narcisista, que pensa em si, que só olha para si, o outro, tô nem aí. E aqui nós precisamos entender uma coisa. Quando nós não temos Deus como Senhor, o nosso Deus como Senhor, outra coisa vai substituir o lugar de Deus de Senhor na tua vida. É por isso que você precisa entender muito bem esse primeiro tópico, que você necessita de salvação e que você precisa crer e viver Cristo como Senhor da tua vida. São duas coisas indispensáveis e que não devem fugir jamais da boca de nenhum cristão. Dito isto, vamos para o nosso segundo tópico. Nosso segundo tópico tem por título Comprometimento com as Escrituras e está dividido também em 2 subtópicos. O primeiro, a Bíblia, a revelação de Deus, e a Bíblia, regra de fé e conduta. Aqui a gente traz outra reflexão. Qual é? Você estudou comigo sobre a relativização da Bíblia. Eu estou falando a você que essa é a nossa última lição, um resumo de tudo. Então, e quando você estudou comigo esse tópico, você aprendeu de que há muitas igrejas e muitos líderes tentando atualizar a Bíblia ou parte dela. Eles olham para alguns textos, algumas nomenclaturas e dizem: isso aí está ultrapassado, não voga mais. Isso aí não cabe para a nossa atualidade. Mas eu quero te dizer e ressaltar para você, que você já aprendeu comigo aqui, isso é mentira de Satanás. A Bíblia não precisa ser atualizada. Ora, não é a Bíblia que tem que se adequar a nós. Somos nós que precisamos nos adequar à Bíblia, à palavra de Deus. Então entenda muito bem isso. E aí eu já entro no segundo subtópico. A Bíblia, regra de fé e conduta. Aquele que quer atualizar a Bíblia justamente não quer seguir essa regra de fé e conduta da palavra de Deus, mas quer atualizá-la e torná-la conveniente conforme a sua vontade. Mas você que é servo do Senhor sabe que precisamos viver as verdades bíblicas. Doa quem doer. Mesmo que seja difícil, porque aqui nós não pregamos que viver a palavra de Deus é fácil. É difícil, é desafiador nesse mundo a qual nós vivemos, mas precisamos viver as verdades de Deus para a nossa vida. Por mais que a nossa família não aceite, por mais que a comunidade e o mundo não aceite, eu preciso viver pautado na palavra de Deus e entender que a Bíblia é atual. O Billy Graham já falava, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, meu querido, ela não precisa ser atualizada. Eu que preciso me render à vontade de Deus, que está bem explicitado em sua palavra. Dito isto, antes de começar o nosso terceiro tópico, eu quero te apresentar a nossa nova lição. Olha aí, ó.
lição bíblica do quarto trimestre. E essa lição tem por título A Justiça Divina. E diz o seguinte: a preparação do povo de Deus para os últimos dias do livro de Ezequiel. Nós iremos estudar o livro de Ezequiel. O autor dessa lição é o nosso pastor Ezequias Soares, se não me foge a memória. Um autor muito renomado e conhecido das igrejas. Isso mesmo, Ezequias Soares. Então, essa revista maravilhosa, já fica atento que essa semana, se Deus assim permitir, eu vou postar um review bem rápido para você ficar por dentro das 13 lições. E também, antes da quarta-feira, estarei publicando a nossa primeira lição, que tem por título Ezequiel, o Atalaia de Deus. Assim como você me acompanhou nessas 13 lições desse trimestre que acabou hoje, eu te aguardo nesse aqui. Que Deus abençoe você e continue lhe ajudando. E eu tenho certeza que será mais um trimestre abençoado por Deus, de muito conhecimento da sua palavra para nós. Dito isso, vamos para o nosso terceiro e último tópico, penúltimo tópico, que tem por título Comprometidos com uma vida cheia do Espírito Santo. Está dividido também em 2 subtópicos. Quais são eles, Otoniel? O primeiro, o Espírito Santo como plano de redenção. E segundo, a vida cheia do Espírito Santo. Primeiro, é o Espírito Santo do primeiro subtópico, tá? Falando que ele está nesse plano da redenção. É ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Tendo isso em mente, você precisa entender que por você mesmo, você não iria para canto nenhum. Por você mesmo, você não escolheria Deus, porque você, o seu coração pecaminoso, não está inclinado a Deus, mas sim para as vontades da tua carne. Mas o Espírito Santo, no dia que você ouviu essa palavra maravilhosa, ele te convenceu que você era um pecador, te convenceu do teu pecado, da justiça de Deus e do juízo futuro se você continuasse nesse caminho. E esse Espírito Santo não só te convenceu, mas tem te ajudado diariamente a viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Ai de mim e de você se não fosse esse Consolador, esse Espírito Santo que nos instrui, que nos mostra o caminho por onde devemos andar. E viver uma vida cheia do Espírito Santo é algo que Deus quer para a nossa vida. Deus deixou o Espírito Santo justamente para que nós sejamos cheios dele e através dessa plenitude a qual o apóstolo Paulo fala, eu quero que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E cheio dessa plenitude nós possamos com ousadia e com muita autoridade levar a palavra de Deus para essa geração pecaminosa e que está longe dos caminhos do Senhor. Ora, você não é nada se você não reconhecer Deus como teu Salvador e como teu Senhor. Você não continuará sendo um cristão verdadeiro se você não reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus e que a Bíblia, ela é a tua regra de fé. E você também não continuará e não prosseguirá uma vida de santidade se você não tiver o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Pense nisso. Vamos para o nosso quarto e último tópico. Nosso quarto e último tópico tem por título Comprometimento com a igreja local. Está dividido em 2 subtópicos. A igreja como corpo de Cristo e o lugar e a importância de cada membro na igreja. Aqui a gente volta para outra lição que foi estudada aqui, a fundo, os desigrejados. A sutileza do movimento dos desigrejados. Aqui nesse trimestre, o autor encerra enfatizando a importância da coinonia, da reunião, do ajuntamento. Ou seja, aqui mais uma vez ele usa o apóstolo Paulo para falar, vocês são corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12 e o verso 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. Tendo isso em vista, tendo isso em mente, você precisa entender que apesar das diferenças, olha lá, eu não estou dizendo que todo mundo é igual, todo mundo pensa igual, mas apesar das diferenças, precisamos entender que há um propósito, há um chamado de Deus que é maior do que qualquer diferença. Por isso, precisamos deixar nossas diferenças de lado,
pegar aquilo que nós temos de mais positivos em nós, os nossos talentos, unirmos forças para conseguirmos continuar como igreja forte, batalhadora, persistente, guerreira nesse mundo tenebroso. Entenda isso. Jesus não te chamou para seguir carreira solo, mas Jesus te chamou para viver em koinonia, em comunidade. O salmista já dizia, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E essa união, é muito bom ter união quando eu estou aqui e você está em São Paulo, Rio de Janeiro. Quero ver você viver diariamente com uma pessoa, conviver com as diferenças, com os pensamentos às vezes divergentes, mas mesmo assim você entender, compreender, olhar para aquela pessoa e dizer assim, nós temos um alvo em comum, é chegar no céu. Então vamos batalhar para isso, vamos minimizar nossas diferenças e tornar a obra do Senhor mais evidente na nossa vida. Que esse seja o meu e o teu propósito enquanto cristão aqui na terra. E por último, o lugar, a importância de cada membro. Eu aqui encerro com uma coisa. Deus não te colocou na igreja para você estar apenas sentado em um banco. Jesus não te salvou para você estar em casa sentado sem fazer nada. Não. Jesus te chamou e te deu um talento, uma obra, uma função. E quando eu falo disso, eu não estou falando de cargo, mas eu estou falando daquilo que você tem habilidade que foi dado por Deus para a obra. Então entenda uma coisa, você é muito importante nessa engrenagem chamada corpo de Cristo. Assim como um engenho, já viu um engenho, um moinho? Ele só funciona se toda aquela engrenagem estiver de acordo, rodando num sentido ali, em harmonia. Mesmo assim, é a igreja de Cristo. Precisamos estar na mesma harmonia, no mesmo espírito, com o mesmo objetivo, o mesmo propósito, para que tudo dê certo. E eu te digo, se você não estiver lá, será uma engrenagem que estará faltando. Então não deixe de congregar, não deixe de buscar ao Senhor, seja na sua casa, seja no trabalho, seja na igreja, com uma coisa em mente. Os meus irmãos é muito importante para mim. Eu preciso me unir a eles, eu preciso me juntar. Quão maravilhoso não é? Só se você não acha, mas eu acho maravilhoso quando estamos todos reunidos, louvando e adorando ao Senhor. Eu brincava essa manhã na escola dominical, tá o irmão desentoado do lado, o outro irmão que é entoado dá tom. Daqui a pouco a igreja está louvando linda e você diz que coral bonito. Mas imaginou se fosse só você desentoado? Até nisso fica bonito para a honra e glória do Senhor. Então não deixe de congregar nem de buscar ao Senhor. Esse trimestre se encerra com uma coisa. Não esqueça jamais que os ataques de Satanás continuarão até a vinda de Cristo. Não esqueça que é de forma sutil. Ele não vai vir pintado de vermelho com um chifre fazendo zoada, não. Ele vai vir através de metodologia, de ensino, de coisas sutis para que você não perceba. Mas uma coisa define essa lição de hoje. Resistir, resistir e resistir. Eu concluo com o apóstolo Paulo diz, combati o bom combate. Veja, houve luta, houve batalha, mas Deus deu estratégia para Paulo vencer. Deus dará para você estratégia para você vencer também. Terminei a carreira, mas guardei a fé. Sabe como é que você vai continuar com essa fé fervorosa? Quando você não abrir mão dessa palavra, nem das verdades que está aqui. Então continue buscando ao Senhor, lendo a sua palavra, para que sua fé aumente cada dia mais e seu intelecto também. Sendo assim, Deus te dará estratégias para você continuar guerreando como um soldado dele, valente aqui na terra. Muito obrigado. Que Deus te abençoe tremendamente. Eu fico feliz por ter você aqui no nosso canal nos ajudando, compartilhando esse material e aprendendo de Deus, porque eu também aprendo muito. Te aguardo no nosso 4º trimestre e que Deus te abençoe. E próxima semana nós temos mais. Segunda eu posto review e quarta-feira a nossa aula. Fique na paz.